Vesti-me com a luz pendida, nas espumas que mais brancas, nas ondas que mais ondas, descontei o meu ficar, nas pedras depois das pedras, meu deixar-me por deixar, nos azuis de mais que azul, meu estar-me além de estar. Para o processo seletivo do vestibular 2014, a UNEB selecionou 6 obras literárias de diferentes estilos e autores. Tenda dos Milagres, de Jorge Amado, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, também de Jorge Amado, Essa Terra, de Antônio Torres, O Desterro dos Mortos, de Aleilton Fonseca, O Largo da Palma, de Adonias Filho e Além de Estar, de Helena Parente Cunha. Sobre 2 dessas obras, nós da UEB-TV já produzimos vídeos, que você pode conferir aqui. Mas desta vez iremos falar sobre a obra de Helena Parente Cunha, Além de Estar, um livro composto exclusivamente com poesias. A pergunta sobre o que é poesia, ela é tão antiga quanto a própria forma, quanto a própria poesia. A poesia, ela se inicia com a música, né, com a voz, com a oralidade. O poeta modernista Cassiano Ricardo vai tentar, né, ou responde de forma metalinguística essa questão num pequeno poeminha, em que ele diz que a poesia é uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Então, poesia é o império da palavra. Então, todos os nossos sentimentos, emoções, sensações transformam-se em palavra por meio da poesia. Os poemas são resultados de um estado de espírito, de uma emoção. Os poemas estão assim muito no plano do imaginário, no plano da fantasia. Veja só, a realidade em geral não pode ser posta em palavras. A gente põe as palavras possíveis, mas sempre fica faltando algo ou muito a ser dito. Então, os poemas são tentativas de dizer o indizível. É por isso que eles têm essas imagens assim mais contraditórias, porque a realidade é contraditória. Helena Parente Cunha é baiana de Salvador. Cursou Letras Neolatinas na Universidade Federal da Bahia. É especialista em língua, literatura e cultura italiana. Possui mestrado e doutorado pela Faculdade de Letras e pós-doutorado pela Escola de Comunicação da UFRJ. Deu início à carreira de ficcionista no final dos anos 70 e possui 26 livros publicados no Brasil. Atualmente, é professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro e segue escrevendo contos e poesias. O que o livro Além de Estar representa para mim, para a minha carreira? Esse livro, quando eu vi a primeira vez, eu digo que você não vai representar nada assim especial, a não ser um livro onde estão reunidos outros poemas e tal. Mas sabe o que eu descobri? Descobri uma coisa que eu não tinha pensado, que todos os meus livros de poemas, eles estão em torno do mesmo tema. E os poemas se relacionam. Eu descobri também o seguinte, que são memórias poéticas. Não é chegar e dizer, eu viajei no dia tal, eu cheguei, vi tal monumento, me senti assim, não. Mas são registros desses momentos. Sempre são momentos muito importantes. Além de Estar é uma obra que traduz diversos momentos poéticos da vida de Helena Parente. Uma coletânea de poesias organizada em 5 partes. E agora vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma delas. O Corpo no Cerco, ele faz parte de uma história. Era assim, quando eu saí da Bahia e vim morar no Rio. E eu me sentia muito deslocada, porque eu não tinha amigos, as pessoas, eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas, eu estava assim muito, vamos dizer, muito corpo no circo, aquela coisa do emparedamento. Certo. Então todos os poemas têm a ver com essa questão. Sempre tem um muro, tem porta, é tudo muito fechado. Os 4 pontos do globo, os 4 cantos do céu, as 4 esquinas do quarto, o corpo todo travado, no olhar cicatrizado, nas mãos as chaves, soldadas, onde as portas de sair aonde? Onde o norte sou desnorte, mas o leste, sem oeste. Os meus membros 4 exatos, 4 minhas as paredes, cerco do corpo no quarto,
meu corpo cortado em 4. A sensação que se ressalta neste poema é a sensação do emparedamento. O tempo todo, o corpo é como se tivesse travado, porque se fala em 4 paredes. O tempo todo há essa angústia de estar preso no próprio corpo. Outra coisa interessante dessa poesia é a questão da fragmentação. Não é? A fragmentação é uma característica da modernidade. E essa característica ela vem por meio de uma figura de linguagem denominada metonímia. Olhar, membros, paredes, chaves, tudo são pequenas coisas que são a parte de um todo. Então isto aí leva a esse sentimento de que não há saída, mas ao mesmo tempo você tem uma antítese entre espaços abertos e o espaço fechado. É o globo, é o céu, em oposição às paredes. Então é um poema que trata muito bem dessa questão da condição humana, que é também característico da poesia de Helena Parente Cunha. Outro livro que é Mar a Mar é um momento diferente, a história é uma passagem, umas férias que eu passei na praia, não nas minhas praias da Bahia, mas em Guarapari. Então todos os poemas têm a ver com o tema do mar e interrogações, como sempre são, os meus poemas são sempre muito em torno de reflexões sobre a vida, etc. No vestibular do ano passado, a UNEB utilizou o poema Mar a Mar em uma de suas questões. A professora Elizabeth Gonzaga vai responder. Dá uma olhada. Mar a mar. De mar a mar, vamos rumo ao porto, onde aportar. Muitos mares, muitos amares, amargares, desamares, onde o mar, de amar a mar, haveremos de aportar as portas de mar a mar? A questão é assim. A afirmativa dissociada do que o texto apresenta é a 1. A perenidade do amor como essencial à vida. 2. O homem como um ser movido pelo sonho. 3. Um sujeito poético preocupado com o destino do homem. 4. O mar como metáfora da existência e das experiências vividas. 5. Uma linguagem marcada por associações de ideias e pela síntese. A questão correta é a 1. A perenidade do amor como essencial à vida. O candidato deve ficar muito atento à questão da pergunta, porque a interpretação da pergunta é que vai fazer o êxito da sua resposta. Nesse caso aqui, a palavra dissociada é que pode levar, a algum erro de interpretação ou se a pessoa não conhecer o sentido. Porque nesse caso aqui ela está dizendo que uma dessas questões não pode ser associada à interpretação deste poema. Primeiro que esse poema, ele tem uma imagem fundamental que é a imagem do mar. O mar nos remete a quê? O mar nos remete à imensidão, o mar nos remete à fluidez. Essa sensação de movimento que o poema nos traz também uma oposição em relação àquilo que permanece o tempo todo. No caso aí, a questão perenidade, ela não vai poder ser associada à análise do poema. Por quê? Porque a perenidade ela está oposta em relação à fluidez, ela está oposta em relação ao movimento, porque o movimento ele traduz, ele sugere constante mudança. Nestes poemas de uma viagem ao Japão, Helena demonstra ter aprendido com fina sensibilidade as qualidades essenciais de vazio e silêncio, características do Oriente. Sua demonstração não é, claro, opinião nem interpretação de existência. Ela sabe, junto com Otávio Paz, que o poetizar implica uma viagem na direção do ser por artes de ritmo e imagem.
Implica a aventura da revelação de nossa condição original. Viagem ao outro lado do dia, pendente da bola vermelha do sol, que se convém nos ombros do Monte Fuji. O outro lado do dia rola, puxado por fios de seda, caudas de dragões. Nos laços e nos nós, das faixas bastas dos quimonos, o outro lado do dia segreda suas cores. O outro lado do dia viaja, recomeçando, por folhas secas de chá verde e pétalas tépidas persistidas de primavera. A moderna poesia baiana são esses poemas, que são poemas dos anos 60 e que tem também essa mesma... Aí não tem essa unidade temática. Assim, aliás, até tem, porque são todos questões assim, de muitas perguntas sem respostas. Muitas perguntas sem respostas e muita agonia por conta disso. Muito sofrimento, muita dor mesmo por essa questão. Em tempo de fim de mundo, né? Uhum. Esses poemas eu não publiquei. A primeira publicação é esse é aqui nesse volume. E veja, eu nunca quis publicar porque eram poemas que tinham referência a uma guerra atômica. Seria, vamos dizer, uma paisagem absolutamente desolada, num mundo que tinha passado por esse sofrimento, esse desespero. Agora estamos somente nus, entre a fumaça e o sangue. Nus no arrepio do brilho que ainda treme, no ondular das tochas e dos punhais. Chegar ao tempo nosso do fim. Gostaria de dar uma dica para você, candidato. Ao ler o poema, pense nas imagens que se repetem. Pense nas palavras que se repetem. Porque essas palavras, essas imagens que se repetem, podem ser a chave interpretativa do poema. Eu não sei se é uma dica, é um achar, tá? Eu acho. Que esse livro, como todo livro de poemas, abre janelas para novas realidades, que são realidade de fantasia, realidade de sonho, e ao mesmo tempo são realidades na medida em que são verdades, que é a maneira de você dizer as verdades. Em nenhuma situação a gente não tem uma única verdade, a gente tem sempre muitas verdades. Então, as verdades do sonho, as verdades da fantasia, elas fazem parte de um livro de poemas e deste meu livro também. Eu diria, você lendo esse livro, você vai encontrar muitas perguntas. Eu acho que essa que é a mensagem ou a dica mais verdadeira.